Tiago, capítulo... São 3 tópicos, tá? Aí tu escreve 3 tópicos e tu grava aí. Tiago... Não, mas digita aqui, tu vai gravar, minha filha. Aí isso falando, só digitando, fazer um trabalho só. Né? Tiago, capítulo 2, certo? Pessoal, olha para mim, quantos capítulos tem Tiago? 5. Estudamos o 1, estudamos o 2, né? E vamos tentar estudar o 3 e o 4, porque eu estou repetindo, tá ok? Não discriminar, certo? O que significa não discriminar? O que significa não discriminar? Tratar todos iguais, não tratar as pessoas com parcialidade. Tá? Então, falamos sobre isso, falamos sobre fé, não foi? Não falamos sobre fé e obras? Dino, não esquece, a metade do tempo, tá, Dino? Tá, uns 30 minutos, 25 minutos antes de terminar, tá bom? Tem que terminar línguas. Terminando línguas, a gente faz a dinâmica, por favor. Continuando. Aí nós falamos de fé. Uma coisa que eu falei do personagem de fé, que Lutero, né? Qual é o personagem que eu falei? Do Lutero, certo? O que o Lutero falava? Que a carta de Tiago, o que era? Era o que? Uma palha, ele não dava valor. Porque toda a vida do Lutero foi motivada pela fé. Justificação, fé. É o que fez mudar tudinho. Quando ele viu lá, o Tiago não está falando coisa oposta. Ele fala que tem que ter fé. Ele cita 2 exemplos que a fé não é sozinha. Se você tem fé, tá bom, o que tu tem na tua mão? Então, a fé sempre vem acompanhada com obras. É isso que ele fala. Eu dei o exemplo de Lutero. Lutero não fez a obra, não escreveu 95 teses, não se levantou contra o tribunal que iria acusar contra ele, colocou a vida dele em risco e foi perseguido pela polícia secreta, né, de Roma, né, dos papas. Falamos sobre isso. Então, qual a resposta? Tiago fala que a fé sempre vem acompanhada de obras. Legal. O que mais? Falei de não discriminar, obras, e falei que tinha 2 exemplos, que eu falei sobre isso. 2 homens, não falei que tinha 2 homens? 2 exemplos. Um era qual? Um pastor. Qual é o nome desse pastor? Qual é o nome desse pastor? Poxa vida. 2 exemplos. Um era um pastor batista, que os pais eram batistas, os avós eram batistas, muito conhecido, chamado Martin Luther King, certo? Que a voz dele foi uma bênção para a nação americana, contra a discriminação racial. Imagina se o pastor deveria ficar calado com a injustiça. Ele não ia falar, nunca ter feito nada, entenderam? Ele não pregava violência, ele não ia armado, ele não matava o branco, nem nada. Ele sonhava, sabe qual era o sonho do Martin Luther King? É que ele sonhava que numa nação, os filhos deles fossem avaliados não pela cor da pele, mas pelo caráter deles. Amém? Amém? Outro cara que teve um exemplo oposto, qual é? Que falava muito, tinha uma grande oratória. Adolfo Hitler, é muito importante isso. Através da oratória dele, ele levou um discurso de ódio. Ele levou ao povo alemão fazer certas coisas erradas, sem o próprio povo perceber. E quando chegou à conclusão que todo aquilo que ele levou para o povo, voltou. Porque a palavra de Deus fala, aquilo que você planta, aquilo que você semeia, você colhe. Então ele plantou ódio, plantou guerra, morreram 30 milhões de pessoas na Primeira Guerra, morreram 60 milhões na Segunda Guerra Mundial, em intervalo de poucos anos, entre a Primeira e a Segunda Guerra. O resultado disso foi a Alemanha dividida, né? Uma parte foi comunista, outra parte foi ocidental, que era Berlim Oriental, certo? Então lembra disso da história? Caiu o muro de Berlim, aí de novo as 2 Alemanhas se uniram numa só. Isso é história, provocado, olha, a língua maldita de um homem que, por ele, milhões e milhões de pessoas morreram. Tiago fala exatamente disso. Tiago fala que a língua pode ser uma bênção ou uma maldição. Tá ok? Onde está escrito isso? Capítulo 3 fala assim, ó, verso 9. Capítulo 3, Tiago, verso 9.
Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, seguinte, a língua, aqui ó, vou tentar colocar aqui em vermelho, anote aí. A língua, certo? Ó, olhe para mim aqui, ó. Isso aí é conexão, né? Conotação universitária. Você que está na universidade, tudo bem, já sabe. Você que vai passar na faculdade, aprenda um pouco. Quando te chegar lá, tu não vai escrever língua, tu já sabe que ela é língua, né? Língua 3D. Vamos falar de 3D. Tiago fala de 3D. A língua tem 3D. Primeiro D. A língua dirige. A língua dirige. Primeiro D, correto? O que é esse L aí, pessoal? É de, certo? Então, o capítulo 3 fala sobre o domínio da língua. Será que nós dominamos a língua? Aí ele começa assim, ó, olha, o Tiago fala assim, cuidado você que é líder, cuidado que você é pastor. Se você não tem condições de frear a sua língua, isso é um mau sinal para você. Está lá escrito aqui logo no início. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí pronto, ele está dizendo o seguinte, que nós temos que ter muita atenção e controle na língua. Se você for notar, dentro da igreja, não tem nenhuma igreja de A a Z. Todas as igrejas têm problema com a língua. E a Pão em Palavra não vai ser diferente. A Pão em Palavra não vai ser diferente de uma pessoa falar mal do outro, de uma pessoa fazer fofoca da outra. Aí a pessoa vai sair dessa igreja e vai para outra. Vai ter também. Vai da outra, vai ter também. Todas têm. Por quê? Qual a resposta para isso, Lucas? Por quê que todas têm? Tu está fora da área, da sintonia. Por que, dona, todas têm igrejas? Boa. Está escrito, o próprio Tiago fala que aquele que sabe domina a sua língua já é perfeito. Está escrito aí, ó. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito. Então, tem igreja perfeita? Não tem. Outra razão de toda igreja ter problema com isso, de língua, o que é? Bora? Sim, mas por que tem problema de fofoca, por que tem problema de perfeita, é isso que eu ia chegar. Quando você fica falando mal das pessoas, você é bebê, faz cocô. Aí vai ser jovem, ainda vai ter problema ainda. Quando chegar à maturidade, aí você vai ver que tudo aquilo lá é meninice, é coisa de criança. Me dá, eu não gosto dele, começa a agredir e tal. E você faz agressão na fala, no falar, tá ok? Então, imaturidade fala sobre isso. E a carta de Tiago é o quê? É um chamado para maturidade. Eu falei isso nas outras aulas anteriores, que a maturidade é importante. Tiago chama atenção para o nosso crescimento, tá bom? Dirigir. Vou botar até 3D, né? Dirigir. Tiago fala, por exemplo, qual é uma ideia de dirigir? Dá um exemplo, eu estou pegando aqui, ó. Estou pegando o quê? Dirigir o quê? Um carro, certo? Um volante. Qual é a imagem que Tiago fala da língua que dirige a nossa vida? Ela dá duas imagens. Leme, perfeito. Leme. E a outra? Hã? Rédea, freio. Colocar rédea, freio, tá bom? Do cavalo. Por que o leme? O navio pode ser tamanho gigantesco.
Mas o cara que está lá, dirigindo lá, manipulando lá o leme, ele é movimentado por uma pecinha pequenininha, né? Então ele está fazendo uma associação sobre isso, correto? E o cavalo indomável serve para alguma coisa? Não. Só serve o cavalo que tem algum significado útil, aquele que está fazendo alguma carga, está cavalgando, está pegando uma charrete, está transportando uma coisa. Então o cavalo domável é útil. Aquele que não é indomável, que é selvagem, não é útil. Ele fala sobre isso aqui. Vamos ler sobre isso, capítulo 3, verso 3. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Correto? Então, estou falando aqui que a língua tem o poder de dirigir as nossas vidas. Tem casamentos que estão colhendo frutos da língua do marido. Tem casamentos que estão colhendo os frutos da língua da esposa. Isso vai haver muito com o que o pastor Jair falou ontem. Ontem não, né? Anteontem, sexta-feira, que eu gostei muito. Até comentei, olha essa palavra abençoada, usada por Deus. E muitas pessoas estavam precisando ouvir. Tá? Segundo, dirigir, nós temos 3D, já falamos sobre 1D. Tá? Qual o primeiro D? Diga, qual o primeiro D? Dirigir. E quais são as duas figuras? Certo. O segundo D que a língua tem, não sei se isso aqui vai dar. Dá para enxergar aí? Dá para enxergar? Destruir. O segundo D. Acho que não tem o U não, né? Destruir. Errei aqui. Segundo. Destruir. Perdão. Tá? A língua tem o poder de destruir. Tá ok? Aonde está isso? Em Tiago. Aí o Dino não está aqui, né? Mas eu pensei, tadinho, esqueci, pensei 3 vezes. Queria uma tocha. Né? Agora não tem. Aí, acender a tocha. O que vai acontecer com a tocha? Vai pegar? E fogo vai o quê? Fogo vai o quê? Então, por isso que uma das coisas que Tiago fala da língua é destruir. Quais são as figuras que nós temos com relação à destruição? Primeiro é o fogo. 2 figuras. Fogo. Vamos lá, continuando o fogo. Continuando. Verso 5. Semelhante à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejo como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Aí vai só uma palavrinha, pô, e pega fogo. Tá ok? Né? Aí eu vou dar um exemplo bíblico de Davi. Tá ok? Como destruidor. Se lembra que Davi estava sendo perseguido? Por quem estava sendo perseguido? Saul. Quem é o grande inimigo de Saul? Que ele botou na cabeça? Mas era verdadeiro? Não. Davi tinha inimigo Saul? Não. Aí Davi saiu para vários lugares, foi para a caverna, poxa, estava morando num palácio, mas ele fugiu. Chegou o momento da fuga dele, que ele foi numa cidade chamada Nob. Lá viviam os sacerdotes. Lá o Davi pediu os pães, porque estava com fome. Mas o sacerdote falou que não tinha pão, só tinha um pão do templo, que era da proposição. Aí mesmo assim deu. E aí também deu a espada de Golias que estava com ele. Não houve planejamento de Davi com o sacerdote lá, que era o chefe do sacerdote, para planejarem algo contra Saul. Mas quem viu isso
foi um soldado de Saul, presenciou essa conversa, esse ato com Davi e o sacerdote de Nob. Daqui a pouco, Saul voltou para essa cidade e falou lá com o sacerdote: por que que tu está de conluio? Sabe o que é conluio? Todo mundo sabe o que é conluio? Tá, ok. Por que você está de conluio contra mim, junto com o meu inimigo Davi? Você quer me destruir? Aí ele dá a resposta: não, o rei, não, mas eu sou a favor, eu gosto do Davi. Davi é um bom homem, Davi é cristão. Davi não falou nem que ele é ungido por Deus, falou que ele ora pela proteção de Davi. Aí Saul ficou indignado e mandou matar todo mundo. Os próprios soldados de Saul não quiseram matar eles. Adivinha quem foi matar? Quem foi matar? Não. Saul mandou matar, mas quem foi a mão executora? Aquele que falou, aquele que mentiu, aquele que foi lá, falou para Saul uma coisa que não foi verdadeiro. E ele mesmo foi querer matar. O que aconteceu? Houve destruição e morte. Mataram todos os 70, 80 sacerdotes, mataram as crianças, mataram as pessoas todinhas. As pessoas tiveram que fugir. Aí o filho dele, do sacerdote, fugiu e depois foi lá para Davi. Mas eu quero dizer o seguinte: por causa de um comentário, olha o resultado. Por causa de um comentário. Exatamente, está lá, escrito. Verso 6. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Saul ficou todo contaminado com a mentira. Ele estava cego. Já viu matar todos os sacerdotes? Já viu matar todas as crianças? E por causa de Davi, coisa que Davi nunca fez, quando ele lançava a lança, o Davi se diz: aprendi isso muito no livro dos Perfil de Três Reis. Quem tem esse livro? Eu dei ideia de presente. Já leu? É uma das coisas que eu aprendi foi esse. Quando alguém for te atacar, ainda mais se for uma autoridade sua, ó pai, só faz desviar. Tá? Verso 7. Toda espécie de animais, répteis, criatura do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Quer matar alguém, quer destruir alguém, qual é outra figura que ele dá? Fogo e veneno. Não tem pessoas aqui que falam contigo, parece que o veneno está escoando assim. Tá? Isso é estilo de vida de Jesus? É? E, por último, né? Mas pastor, essa parte da língua, o Tiago só dá mas o que está na prática, certo? E por último, tem uma coisa legal, fantástica, tá ok? Que em Tiago fala sobre o último D. O último D é, deixa eu ver se eu consigo uma outra cor aqui. 3D, né? Terceiro D. Opa, legal isso aqui. D de D, né? Deleitar. Você já viu uma pessoa assim desanimada, uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa assim com os 4 pneus arriados? Aí chega uma pessoa assim, leva uma palavra de ânimo, e essa pessoa fica vitaminada porque levou palavra positiva, levou uma palavra de ânimo, de encorajamento, de motivação de Deus. E ela sentiu sendo protegida e motivada por Deus, amém? Às vezes você consegue fazer isso só na Bíblia. Eu me lembro uma vez que a dona Cleia falou no GA, né? O pessoal pensa que eu esqueço não, pô, pastor. Cabeça grande serve para alguma coisa. Aí, ela falou assim: poxa, eu estava triste, animada, mas fui lá em Isaías, puxa vida, que palavra de ânimo. Porque Deus fala com você também, amém? Pela palavra do Senhor.
Aí tem, às vezes, momentos da nossa vida que vem uma palavra de deleite para nós. O mundo, às vezes, dá uma palavra de desânimo para nós. E o reino de Deus dá uma palavra de deleite, dá uma palavra de júbilo, dá uma palavra de contentamento e por aí vai. Quantas vezes você, às vezes, já chegou na igreja triste, aí no meio do louvor, o louvor te agitou, o louvor te agiu de tal maneira a palavra de Deus e tu ficou com tua alma mais alegre. Isso se chama deleite, né? Se deleitar também, tá ok? Então, no deleite do Senhor, nós temos também duas linguagens, tá ok? Deixa eu ver aqui onde estão as duas linguagens. Uma é, não sei onde está anotado aqui, mas eu vou colocar lá. Uma é árvore. Deixa eu ler o versículo, tá? Eu parei no, bora ver se vocês, onde eu parei? 3, capítulo o quê? 8, perfeito, é isso mesmo, parei no 8, veneno mortífero. Agora o 9, aí vem o deleite agora, a parte do deleite. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, que eu comecei no início. Meus irmãos, não pode ser assim, né? Você não pode, numa hora, levar a tua boca para bênção, outra levar a boca para maldição, tá ok? Aí ele fala, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, quais são as duas fontes de linguagens que temos aí? Uma é a árvore, a outra é a fonte. Aí eu me lembro do exemplo, uma coisa que eu gosto de me deleitar, lá no Dipirona, fonte, água, né? Refrigério. A água está quente, pô, já tomar um banho ó, gostoso, né? Tu tá no gelado, lá em São Paulo é frio, tu não consegue tomar banho de água gelada não, tu não consegue, queima. Escapa, tu não fica não, só na prática, só você embaixo do chuveiro, com 15 graus de frio, vai tomar banho, a água é muito mais fria do que os 15 graus. Tu foge da água, tu não consegue ficar não. Aí eu me lembrei do pessoal que morreu lá naquele navio Titanic. Os caras morriam rapidinho. Não, me queima, é muito ruim, tá doido? Aí tem que usar o quê? Água quente, entendeu? Lá em São Paulo todo mundo toma banho de água quente. Não tem ninguém que toma banho de água fria, que não consegue. E tal. Ou seja, a água é uma fonte de deleite. A pessoa que tu passar o dia todo andando, aí o pé, né? Aí tem aquela ducha do banheiro, aí tu coloca aqui uma água quente nos pés, assim, sentado na cadeira. Você está se deleitando. Então, a palavra, que é a língua, a nossa palavra, a nossa língua pode ser, ela dirige a gente, pode destruir a gente e pode deleitar. Ok? Tá ok? Fechado? Agora vamos fazer agora o bingo, tá ok? Vamos fazer agora. Cadê o bingo, Leila? Ajuda aqui, por favor, Fabi e Leila. Eu e o Dino vamos só orientar. Toma, distribui logo aí. Deixa comigo uma aí. Dá para a Leila. Isso. Fica uma contigo, Dino. Pega uma para você lá. Gente, é o seguinte, ó. É um bingo. Cada um vai receber isso aqui, tá ok? Presta bem atenção. Aqui vai ter 10 perguntas. 10 perguntas. Certo? Você vai se levantar. Pode ficar em pé. Tranquilo, sem bagunça. Rapidinho, pessoal. Pega e fica em pé. Tem que fazer em pé. Vai fazer em pé. Você vai ficar em pé e vai procurar uma outra pessoa e essa pessoa vai responder a pergunta. Tá ok? Vou dar um exemplo para você. O que é diáspora? Diáspora é o movimento dos judeus fugindo da sua terra natal por causa de guerras. Aí você escreve o nome da pessoa que falou isso, tal. Então, pronto. Ok? Só um exemplo. Aí você vai procurar agora o seguinte, ó. A língua tem o poder de destruir. Quais são as duas figuras que exemplificam isso? Você vai procurar uma pessoa, e essa pessoa vai responder, tu vai citar o nome dela, e tu vai escrever a resposta dela. Mesma coisa vai acontecer com a outra. Cada quadradinho desse, você procura uma outra pessoa, tá bom? Tá joia? Isso é uma maneira,
5 minutos, Dino, marca aí, 5 minutos. 5 minutos, já, começou. Vamos lá. Tiago cita algo que pode ser bênção ou maldição. O que é? Língua. Tá ok? Diga para mim. Tiago diz que você é nascido de quê? Da palavra? Isso, perfeito. Procura outro agora. Procura outro. Iago. Segundo Tiago, o que vem sempre acompanhado da fé? Obras. Perfeito. Procura aí, Iago. Hã? Foi a fuga dos judeus por causa das guerras. Das guerras. Cite 2 exemplos de pessoas de fé na casa de Tiago.
Sentado, sentado, pessoal. Sentado, por favor. Oi, oi. Oi, sentado, sentado, por favor. Vamos lá. Pss, olhem para cá, viu, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Tá ok que o Dino fez, tá? Obrigado, Dinão. Tá ok? Pss, vamos lá. Pss. Vamos fazer a nossa resposta do bingo, tá bom? Gostaram do bingo? Né? Vamos lá. Tem duas dinâmicas hoje, vamos ver se a gente consegue. Diáspora, eu já falei no início o que era, certo? Mas caso você não saiba, posso tirar foto aqui. Estava no CENIB, está escrito aqui, ó. Diáspora judaica, certo? Significa movimento dos judeus espalhado pelo mundo. Eles foram espalhados por causa das guerras, certo? Quantas guerras tinha? Tinha várias, ó. Teve a guerra dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos e dos romanos. Qual foi a época que foi escrita a carta de Tiago, quando Jesus nasceu? Qual era o império que estava dominando? Roma. Qual era a cidade do mundo? Roma. Qual era a segunda cidade? Alexandria. E dentro da Alexandria, 25% das pessoas que moravam na Alexandria eram o quê? Judeus, certo? E eles falavam o quê? O hebraico ou o grego? O grego. Por isso que o Antigo Testamento, chamado Septuaginta, foi traduzido todo para o grego. Quando você lê o Novo Testamento, e está lá os profetas, e Jesus falando das escrituras sagradas, ele está falando da Septuaginta, que foi traduzida em grego. E isso foi traduzido lá em Alexandria. Tá ok? Só estou apertando um pouco o acelerador, tá? Vamos lá. Não esquecer que a carta, toda a Bíblia, todas as cartas, quantas cartas nós temos? Quantas cartas total? 22, matemática do Senhor. Quantas cartas? 22. Todas essas cartas foram para unificar a igreja. Não tem igreja de Apolo, não tem igreja de Paulo, não tem igreja de A, de B, de C, de D. Tá ok? É uma só igreja. Não tem igreja do gentil e não tem igreja do judaísmo, que teve muito problema lá, até que o Pedro estava com uma ideia errada, e levou 3 vezes a visão, 3 vezes Deus falou com ele, olha, vai lá com o gentil, vai lá com Cornélio. Ele entendeu. Então nós somos uma única igreja. Nem à toa que Efésios fala que nós temos que ter a unidade. Tá joia? Então temos lá, qual o objetivo aqui? O objetivo das cartas, diga aí, primeiro. Segundo, a própria Bíblia ensina como é importante fazer as coisas por escrito. Certo? Então, o teu trabalho no ministerial, tu vai pregar, faz as tuas anotações. Vai dar aula no CENIB, vai dar as tuas anotações. Certo? Isso mostra organização, até para você replicar o que foi dado e melhorar aquilo que foi dado. Tá bom? Aproveita a oportunidade que, além de documentar, nós estamos fazendo vídeo. Eu agradeço a vida do Iago, do Ened. O Ened foi segunda-feira na minha casa. Como está o Ened? Não está aqui hoje, não? Ah, desculpe, Ened. Tá, eu sou meio cego. Segunda-feira, e foi lá, né? Sem eu saber, e fomos lá e entreguei todo o material que ele queria lá para fazer o vídeo. E acho que foi terça-feira, né? Ou foi quarta. Na mesma segunda foi postado, que o Iago fez isso. Dá trabalho, conseguiram fazer isso. Então, além de documentar, estão colocando o vídeo. Ah, tem gente que nem clica para ver qual foi a aula. Isso é com Deus, não é comigo. A pessoa não foi para a aula, ou então está esquecido da aula 3. Agora eu desafio você, qual é o CENIB que tem isso? Vai atrás. Vai atrás. Qual o CENIB que tem numa igreja da NIB, que assiste uma aula, assiste a segunda, esqueceu a primeira aula e vai lá, está na ponta do dedo, sem senha, sem nada, automaticamente. Tá ok? Então nós estamos fazendo isso, documentar. Outra, ensinar as pessoas. Eu comentei isso com a Tayane e com a Brenda. Igreja que não ensina não é igreja. Porque o próprio Jesus deu exemplo de ensinar. Então você, no ato que você está aprendendo, você está ensinando. E você aprende muito quando ensina. Acho que você aprende muito mais ensinando do que ficando só. Por isso que às vezes você tem que fazer o seu estudo próprio, tá bom? Vamos lá. Então, resposta da língua. Hoje foi uma revisão da língua. Notaram isso? Falei da língua, teve logo um bingo. Isso significa que teve um treinamento, teve um esforço para fazer uma coisa ligada com o que foi dado. Não foi aleatório. Por isso que eu não podia entregar para ti, que eu estava desenvolvendo a aula. Entendeu, né? Tá? A língua tem o poder de destruir.
Destruir, primeiro D. Quais são as duas figuras? Fogo e veneno. Concorda? Que ela é um fogo que queima. Oh, ele falou isso. Isso acontece muito no casamento. Eu acho que a língua tem mais poder de destruir, acho que no relacionamento de pessoas, no relacionamento de namorado, no relacionamento do marido. E é complicado, depois que o marido falou, e que a mulher falou, não tem palavras que não voltam mais não. Tem que pedir perdão do Senhor, entendeu? Para curar, tirar aquilo do coração. Porque às vezes, uma faca, às vezes a faca que foi dada no Bolsonaro, ele pode esquecer. Mas certas coisas que falaram para ele durante a campanha, pode ser que ele nunca esqueça. Às vezes eu esqueço que eu estou com 3 parafusos aqui. Eu esqueço, às vezes eu esqueço qual foi o braço. Acredite se quiser, fui operado, fiquei 3 meses de molho. Vocês fizeram até o piso aqui atrás quando estava de molho, se lembram disso? Fiquei 3 meses sem vir na igreja. Está lembrado, Isaac? Se alguém perguntar, puxa, qual foi o braço? Esquerda ou direita? Eu tenho dúvida. Eu tenho que ver no espelho a cicatriz, porque eu não estou sentindo mais dor. Mas tem 3 parafusos no meu braço. Mesmo assim, ainda jogo vôlei. Né? Aí quando eu estou cansado, isso aqui está doendo, isso aqui inchou, ficou inchado isso aqui, né? Aí estava doendo pra caramba, né? Quando eu fazia a ponta, eu fazia assim, ó. Mas por que para fazer assim? Eu estava todo quebrado, quase jogado. Mas a gente não entrega os pontos, certo? Terceiro, a língua tem o poder de dirigir. Cite duas figuras. Certo. Terceira, o deleite. Quais são os 2 exemplos? Árvore, por quê? Como é que ele fala do exemplo da árvore, né? A figueira dá o quê? Figueira? A figueira? A videira dá uvo, é a figueira da figo. Então ele fala de figo e de uvo. Não estou falando. Então, só estou fortalecendo isso. Pode uma mangueira da goiaba? Não, agora eu vou fazer o seguinte. Que árvore você é? Você é uma árvore de bênção ou de maldição? O fruto teu, os outros podem provar ou está com veneno para tu sair de fora do reino de Deus? A tua ação é de frutificar, de aglutinar, ou a tua ação é de dividir, de anular, de destruir? Tudo isso a gente aprende em Tiago, tá? Tiago cita algo que pode ser bênção ou maldição. O que é? A língua, né? Cite 2 exemplos de pessoas, só uma pessoa que eu falei, que deu para mim, das que eu falei. Cite 2 exemplos de pessoas da fé na carta de Tiago. Que foi acompanhado de quê? De obras, né? Dá exemplo disso, Abraão e Raabe. Parabéns, dona Cléia também. Qual o exemplo na carta de Tiago que só crer não basta? Qual o exemplo? Qual o exemplo na carta de Tiago que só crer não basta? Ele fala, Não, Abraão creu. Ele fala que creu. Demônios. Até os demônios creem. Então, crer não é o suficiente. Só para você entender. Tá bom? Então, o demônio crê. Outra, segundo Tiago, o que vem sempre acompanhado da fé? Legal. Qual os 2 tipos de sabedoria citados na carta de Tiago? Sabedoria do alto, pode ser sabedoria de Deus, ou sabedoria terrena, ou sabedoria humana, ou sabedoria demoníaca, que ele fala inclusive isso aí, tá ok? Tiago diz que você é nascido da palavra, né? Tá ok? Quem acertou todas as 10? Levanta o braço. Não. Você é honesto, hein? Não pode mentir. A língua, olha a língua. Quem acertou 9? 9. Só acertou 9? Só 3? Acertou 9 mesmo? Tá. Vamos lá. Quem acertou 8? 8. Quem acertou 7? Quem acertou mais de 5? Levanta o braço. Mais de 5. Mais de 5. Acertou mais de 5. Quem acertou mais de 5? A pergunta é essa. Isaac, tu acertou menos de 5, Isaac? Paizinho amado. E tu, Jânio, menos de 5?
Então levante. Dona Cléia, acertou menos de 5? Menos de 5. Não, mais de 5. Desculpe, quem mais de 5? Levanta o braço que estou mais de 5. Então, parabéns, Dona Maria. Lucas, mais de 5? Então levanta o braço, gente. Me ajuda. Parabéns a você. Vitória, mais de 5, Vitória? Amém. Legal. Tá ok? Parabéns. Você que acertou, que acertaram tudo, eu vou dar meus parabéns. É o seu prêmio de você, amém? Vamos lá. Vamos falar agora de capítulo 4. Capítulo 4. Deixa eu ver. Antes, eu queria comentar uma coisa sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Tá. Gente, vamos falar agora do capítulo 4, tá ok? Fechado? Ok? Capítulo 4 em Tiago fala que sobre guerra, sobre submissão a Deus. Ele fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões de guerreiro dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, pois vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pede, quando pede não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aí ele comenta, segue. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tá ok? Vamos sintetizar 4 minutos? 5 minutos, é. Tá. Vamos sintetizar as brigas em 4 partes. Tá ok? Não tem briga? 4 partes. Até anotei aqui já. Tem briga entre países? Tem ou não tem? Então, primeira briga entre nações. Nações, tá bom? Segunda briga entre denominações, entre igrejas. Segunda, igrejas, denominações e família. Porque existe briga entre nações, países, entre denominações e famílias, é a segunda, e a terceira, dentro de nós. Ok? Copiaram? Legal. Quais são as 3 brigas que nós temos? Não, primeiro, qual é? Nações e países, né? Nações e países, né? Segunda? E família. Né? Igrejas e família, denominações e família. É igreja, estou falando. E famílias, né? Dentro da família não tem brigas? Jacó sabia disso, né? José também. Tá? Outra? Dentro de nós. Será que às vezes não briga 2 desejos dentro de você? Né? Então, eu queria comentar uma coisa com vocês, certo? Salmo 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha o primeiro exemplo lá da carta, que a igreja vive em união. Onde tem união não tem briga, tá ok? Certamente os irmãos deveriam viver unidos, em harmonia, mas muitas vezes eles vivem em guerra. Tem irmão que vive em guerra, tá? Exemplo, os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão. Estão lembrados dessa parte? Não brigaram? Certo? Outro exemplo, Absalão conspirou contra o seu próprio pai, dentro da família. Outro exemplo, os próprios discípulos geraram tensões entre si, perguntando para Jesus quem era o maior entre eles. Quem foi essa pessoa? João e Tiago, tá? Brigando por posição. Às vezes, os membros da igreja, exemplo de Corinto, entravam em contendas, levavam essas guerras para os tribunais do mundo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 8. Na igreja da Galácia, os crentes estavam se mordendo e se devorando. Gálatas 5 e 15, que eu tive uma pregação só sobre isso, né?
Às vezes, dentro das nossas casas, o marido quer agredir a mulher e vice-versa. Entendeu? Se esqueceram. Isso é super importante. Gálatas se retrata muito a situação de hoje, de muitas pessoas. Capítulo 5, verso 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Está escrito isso. Agora eu pergunto, por que Tiago escreveu sobre isso na primeira carta? Porque você acha que lá na igreja lá de Jerusalém estava tudo a mil maravilhas? Não estava. Lá tinha briga. Sabe quais são os dois maiores inimigos na época contra a igreja? Sabe quais são? Os judeus invejosos e o Império Romano, que perseguia. Quem é que queria matar Paulo? Os judeus invejosos. Quem é que fazia, às vezes, a heresia? O Paulo ensinava, João ensinava, o apóstolo ensinava, depois tinha outro ensino que era verdadeiro. E por aí vai. E na igreja de Filipos, lá em Filipenses, capítulo 4, de 1 a 3, fala que tinha duas líderes, duas mulheres, líderes de igreja, que estavam em desacordo. A palavra de Deus fala que é bom os líderes ficarem em acordo. Se você não concorda com a liderança, abre mão dela. É mais justo. Você não é obrigado a ficar na linha de uma liderança que você não concorde com ela. Vai aqui para os mormons. Vai aqui lá, tem igreja pra caramba aqui, vai lá. É fácil. Então, Tiago já havia, inclusive, também anunciado quais são o nome das duas mulheres, das duas líderes que faziam briga entre si. Evódia, não é isso? E Sintique. Se a pronúncia estiver certa, Sintique. Tá? Ou Sintique, né? Porque tem um acento no I, né? Sintique. Tiago já havia denunciado a guerra de classes, capítulo 2. Porque o rico ficava numa boa e o pobre ficava lá lascado. Então já estava vendo que tinha uma guerra entre classes, do dominante e do dominado, do rico e do pobre. Tá? Ele falava que os ricos recebiam toda a atenção e os pobres eram ignorados. Tiago também denunciou a guerra entre patrão e empregado, quando os ricos estavam retendo com fraude os salários dos obreiros. Tiago denunciava ainda guerra dentro da igreja. Abra sua Bíblia agora no capítulo 1 de Tiago, verso 19, por favor, para a gente encerrar essa introdução. Tiago 1, 19. Fala, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que ele está falando de ira? Porque tinha briga. Para falar de ira, se está tudo amor, paz e maravilha. E outra coisa, tem dois tipos de ira. Aquela ira que você coloca para fora, e a pior, na minha opinião, aquela ira que traz para dentro de si, que fica comendo dentro de você, como se fosse um câncer que vai te colocar doente. Então, finalmente, Tiago denuncia uma guerra pessoal. Capítulo 4, versículo 11 e 12. Uma guerra, o que é uma guerra pessoal? Ele não está guerreando contra a comunidade, ele está guerreando contra uma pessoa. Ele fala assim, versículo 11, 4:11, fala, irmãos, não fale mal um dos outros. Obrigado. Irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Por que ele está falando isso? Porque há contenda dentro da própria igreja, nesse sentido. Tá? Os crentes estavam vivendo em constante clima de hostilidade. Os crentes estavam falando mal um dos outros, julgando uns aos outros. Nós precisamos examinar primeiro a nossa própria vida e depois ajudar os outros. Mateus capítulo 7, 1, 5, vai lá verificar.
não somos chamados para ser juízes. Deus é o nosso juiz. Então, esse capítulo 4 é um capítulo muito importante de Tiago. A gente vai parar aqui, para a gente, anota aí, tá, Jair? Paramos no capítulo 4. Falamos sobre a introdução, as guerras, tá bom? E não deu tempo para fazer a dinâmica, aí a gente começa na próxima aula a dinâmica. Deus abençoe, tá? E abençoe também, ore para o nosso culto, para a mensagem de hoje, tá bom? Obrigado, Deus abençoe.